que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre as leis da autorresponsabilidade, tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Meire, Gabi, eu não tinha Insta, fiz só para lhe acompanhar. Ai, que linda! Obrigada, me sinto honrada por isso. E garanto que você não vai se arrepender, tá? Não só de acompanhar os meus conteúdos, mas se você souber usar o seu Insta para o teu crescimento, tem muita gente aqui na internet que tem oferecido conteúdo de qualidade. E é importante a gente aprender a usar a internet com sabedoria para que a gente cresça e não se vicie apenas em conteúdos que não vai surtir efeito nenhum na nossa vida, não é verdade? Mas vamos lá, gente. Então, nós vimos várias coisas durante as semanas que se passaram, né? Semana retrasada, semana passada, ontem, ok? E agora a gente vai entrar verdadeiramente nas 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Então, a gente aprendeu como construir um valor de autorresponsabilidade, como mudar um pouquinho a mente, como ter a consciência, como aprender a enxergar as coisas diferentes, porque não sei se vocês percebem, às vezes você fala assim para algumas pessoas, autorresponsabilidade, tem gente que arrepia, né, e fala, não gosto dessa palavra. É porque não entende todo o contexto dela e o que precisa ser feito antes para que a gente desenvolva a autorresponsabilidade. Vocês viram que a gente não entrou na autorresponsabilidade logo de cara. A gente foi aprendendo outros conceitos que têm a ver com autorresponsabilidade, mas para que de fato a gente possa aprender as leis e se tornar autorresponsável, certo? E é por isso que as pessoas às vezes não gostam dessa palavra, porque elas enxergam somente as leis, o que eu preciso fazer, mas não entende todo um contexto que a gente tem que desenvolver ainda mental, né? As decisões que a gente precisa tomar para alcançar isso, certo? Então, vocês que estão aqui comigo desde o início, sabem disso, nós já trabalhamos isso, inclusive fizemos exercícios para identificar o que nos sabota. Então agora vocês estão preparados para a gente realmente estudar as 6 leis da autorresponsabilidade e entender como é que a gente se torna autorresponsável. Estão preparadas? Estão preparados? Vamos então começar? E aí, logo de primeira, ele começa assim. Estas 6 práticas linguísticas e comportamentais, quando transformadas em hábitos diários, trarão mudanças na sua vida de modo que as pessoas ao seu redor perceberão que uma nova pessoa surge. Você verá novas oportunidades e possibilidades batendo a porta. Coisas muito boas acontecerão. Então perceberá que a mágica da autorresponsabilidade chegou. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso, até já fiz um post sobre isso, que diz assim: evolua tanto, que as pessoas terão que conhecer você de novo. Gostaram dessa? Quem é que já viu essa no feed? Tá lá no feed, já escrevi isso pra vocês. Então, gente, é isso, tá? É isso que ele tá dizendo aqui no começo, mais ou menos isso, que você pode evoluir. E o meu desejo para vocês é: evolua tanto que as pessoas terão que conhecer você de novo. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando alguém olhar para você, você tá tão diferente, você mudou, mas você sabe que tua vida tá melhor, às vezes o teu brilho tá incomodando o outro. Então é importante, né, você ter autoconfiança, aprender, entender que na sua vida contágio social vai mudar. Quando você evoluir, pessoas sairão da sua vida. Quando você entender a autorresponsabilidade, gente, quando a gente decide viver isso aqui, a gente a gente acaba não tendo muita paciência com pessoas que contam muito historinhas, sabe? Que não se autorresponsabilizam. Então isso também é uma linha tênue para desenvolver um pouco de antipatia, então você tem que tomar cuidado com isso, né? Para ser empático, entender que você tá no caminho, você tá no processo, a outra pessoa não. Isso não precisa mudar o seu foco de amor para com o outro, mas você tem que ter compaixão, entendimento e empatia pela outra pessoa. E você vai mudar. E quando você muda, as pessoas assustam. Quando você não tem mais comportamentos vitimizados, quando você tem comportamentos autorresponsáveis, com consciência, com tomadas de decisão, sua vida muda, não tem como não mudar. E aí as pessoas vão começar a olhar pra você e falar assim: meu Deus, eu não te conheço mais, nossa, ela tá tão diferente. Pois é. Então, diga assim para as pessoas: evolua tanto que as pessoas terão que conhecer você de novo, certo? Então guardem essa frase, não esqueçam ela e disseminem isso, tá? Para que vocês possam experimentar verdadeiramente uma transformação na vida de vocês. Isso é possível, tá bom? Mary colocou: vou evoluir cada dia mais para as pessoas me conhecer novamente. É isso aí. E elas vão te conhecer, tá? Pode ter certeza. Quem quiser evoluir com você vai querer conhecer você de novo.
quem se ofuscar pelo teu brilho vai te abandonar. E isso é livramento, tá? Isso não é perda, isso é livramento. As pessoas que realmente estavam com você, querem que você cresça, elas vão ficar felizes por você e vão querer aprender junto com você. Existe uma frase que eu já ouvi uma vez, não lembro quem disse, mais ou menos assim: seus amigos, como é que é? Seus amigos querem te ver feliz, mas não mais que eles. E é isso mesmo que acontece, gente. Tem muitos amigos que querem nos ver felizes, né? Eles gostam da nossa felicidade, mas se a gente tiver mais do que eles, isso incomoda. Então, o problema não é nosso, o problema é deles. Então, a gente tem que ter isso na mente, tá? Que nem todo mundo tá preparado para ver o outro crescer e ele continuar estagnado, mas tem muitos que quando vem um amigo crescer, colam nele e falam: cara, me mostra isso também, eu também quero aprender isso. E isso é a verdadeira amizade. Então, se essas pessoas ficarem com vocês, fixem nela mesmo, ajudem elas, contribuam para a vida delas. Mas se outras saírem, e não só amigos, como parentes também, vai com Deus, meu amor, vai com Deus, que Deus te guarde, te proteja. Foi livramento para tua vida, certo? No começo é sofrido, gente. Quando eu comecei meu processo de mudança, muitas pessoas saíram da minha vida, familiares e amigos. E foi difícil ver que amigos que a gente acreditava serem amigos, na verdade, estavam julgando, estavam condenando, estavam tirando sarro por trás, sabe? E alguns falavam assim, que depois eu fiquei sabendo, né? Lá vem o casal da inteligência emocional, então tirava sarro. E a gente não sabia disso, fiquei sabendo depois. Então, assim, no começo doeu, a gente sente, temos coração, né? Não somos de ferro, mas depois eu entendi que às vezes essas pessoas, elas não estavam prontas para assumir a autorresponsabilidade da própria vida, encarar isso e evoluir. Outras não queriam que a gente fosse mais feliz do que elas, gostavam quando a gente estava tudo no mesmo barco. E outras adoraram isso, colaram na gente e falaram: quero isso para mim também, me ajuda, né? E esses que queriam isso para eles, me ajuda, estão com a gente até hoje, numa evolução constante, e a gente ajuda no máximo que a gente pode, sempre que a gente pode. A gente faz de tudo, porque a gente merece, tá? As pessoas merecem o nosso reconhecimento quando elas decidem evoluir. Então, sempre valorizem alguém, uma pessoa, um amigo, alguma coisa, alguma pessoa que demonstre pra você, o mínimo que seja, de vontade de crescer, de evoluir. Isso é reforço positivo pro cérebro, é importante, principalmente pro adulto. Pra criança, eu não oriento fazer isso sempre, né? Dentro dos atendimentos, eu oriento dentro de cada comportamento. Mas pro adulto isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. Quais são as leis? A primeira lei é: se é para criticar, cale-se. Olha só, se é para criticar, cale-se. Qual é a segunda lei da autorresponsabilidade? Se é para reclamar, dê sugestão. Tá com vontade de reclamar? Dê sugestão. Não reclame. Se é para buscar culpados, busque solução. 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. 5. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E 6. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Então, nós vamos ler uma por vez aqui e entender. Talvez não dê tempo de ver todas hoje, a gente continua amanhã, tá bom? Mas vamos lá. Lei número 1. Se é para criticar, cale-se. O que isso significa? E ele fala aqui: no dicionário da língua portuguesa, criticar significa examinar com critério, notando a perfeição ou os defeitos, mas significa também falar mal ou censurar algo ou alguém. Por favor, não me venha dizer que as suas críticas são construtivas e que o objetivo real é ajudar o outro. Eu nunca vi em toda a minha vida alguém criticando o outro pensando sinceramente em ajudar. Como você se sente quando alguém te olha e com o tom de quem sabe mais do que você sobre o assunto diz: olha, vou fazer uma crítica construtiva, mas é pro seu bem, tá? Bastam essas duas palavras, crítica e construtiva, serem pronunciadas que o semblante cai, o olhar baixa e a pessoa se prepara para a bordoada, que estará por vir. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz críticas, mesmo que seja construtiva, certo? Pessoas racionais têm muita facilidade em fazer críticas construtivas. Eu mesma era uma dessas, tá? Eu sou bastante racional. Quem sabe que eu lido com perfis, né? Sabe que eu sou conforme, dominante. Quem entende isso, né? Sabe que eu acabo sendo muito racional. E se eu não tivesse desenvolvido
a empatia em mim, a inteligência emocional, acolhido a minha criança interior, eu era uma das pessoas que, né, falava muito sobre isso, né, sobre a crítica construtiva, falar o que tem que ser falado, e não é bem assim, a gente tem que aprender a falar, tá? Então, se alguém conseguiu, você também consegue, se alguém pôde, você também pode. Esse é o lema que a gente tem que levar para sempre em qualquer área da vida. Se o foco e a intenção fossem de fato positivos, ela não faria uma crítica, ela se calaria ou daria uma ideia, diria algo em que o foco fosse o acerto e não o erro. Algo que colocasse o ouvinte para cima, não para baixo. Se você é daqueles que adoram criticar e analisar tudo e continua achando a crítica um mal necessário, experimente, em vez de fazer a crítica, dar uma sugestão ou ideia. Você verá que os resultados obtidos serão muito maiores e as pessoas farão questão de sua companhia e orientação, algo que não acontece com os que gostam de criticar. Lembre-se, é muito fácil criticar, é muito cômodo falar do cisco nos olhos dos outros. Porém, isso impede de vermos a trave nos nossos olhos. Já viram esse ditado, né? Falar do outro, né? Do cisco no olho do outro impede a gente de ver a trave que está no nosso olho. Não é nem o cisco, né? A trave. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Nosso subconsciente passa a se responsabilizar pelos acontecimentos e, de maneira mágica e inconsciente, as decisões e atitudes se tornam mais acertadas, proativas, maduras e, finalmente, mais produtivas, ok? Então, gente, primeira lei, o que vocês aprenderam com isso? Se é para criticar, cale-se. Então, assim, não tenho o que falar. Não tenho ideias, não tenho sugestões, não sei como fazer isso, não sei como continuar isso. Não consigo pensar em nada que vá trazer alguma bênção para a vida dessa pessoa. Mas eu sei que o que ela tá fazendo tá errado. Então, não fala nada. Então, cale-se, tá? A crítica, quando ela vem só de crítica, sem uma solução, né? Sem um foco positivo, sem uma sugestão, ela só deixa a pessoa cada vez pior, né? Só deixa a pessoa mais cabisbaixa, só chateada, depressiva, tá? Então, isso é um problema. O que vocês estão colocando aqui pra mim? Gente, tá com problema? Meu vídeo tá atrasado. Todo mundo tá atrasado ou só o de vocês? Gabi, como dizer pra alguém que gosta de falar dos outros que não quer ouvir sem ser mal educada? Meu vídeo tá atrasado. Tia, sai e entra de novo. Gente... Alguém mais não tá conseguindo me ouvir? Tá travando pra todo mundo ou só pro João Marcos e pra Meire? Escrevam aí pra mim, porque eu tô continuando aqui. Está ótimo? A Su está ótimo, então beleza. Então talvez seja a internet de vocês. Aqui está ok. Então talvez seja a internet de vocês, tá, gente? Mas vamos lá. Como falar pra pessoa que fala mal do outro, né? Que você não quer ouvir sem ser mal educada? A gente pode brincar, né? A gente pode falar assim, mas ó, falar disso não vai mudar em nada, vamos falar de coisas boas, né? Vamos falar de coisas gostosas, vamos falar algo produtivo, porque falar disso só vai deixar a gente ruim. Então você pode usar, inclua nós, né? Inclua a gente, vamos mudar o foco, a gente falar disso não vai ser legal, não é você que está falando, é o outro, mas você pode falar a gente falar disso, tá bom? Isso faz com que a pessoa entenda o recadinho e decida mudar, tá? Gente, mas... a questão da primeira lei é resumidamente essa, certo? Se for para você criticar, nosso foco tem que ser na solução e não no problema. Então, se for para você criticar, cale-se, não fala nada. Se você não tiver uma ideia, uma sugestão que vai fazer a pessoa crescer, é melhor ela não ouvir você. Tem gente que não consegue lidar com isso, tá? Mas eu tô vendo que tá errado, como é que eu vou ficar quieta? Tá dando errado, vai dar errado isso, como é que eu vou ficar quieta? É a questão da empatia com o outro, né? A gente entender que ele tá agindo daquela forma, que o que ele tá fazendo tá errado, mas você entender que a intenção dele é positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva, gente, até quando a gente age errado. Toda conduta errada tem uma intenção positiva por trás dela. Analisa, quando você grita com teu filho e você não queria gritar, tem uma intenção positiva por trás do grito. Diminuir a bagunça, conquistar o respeito, educar os filhos, ensinar algo para eles, tem uma intenção positiva. Isso a gente não pode excluir totalmente, isso você não pode retirar totalmente, mas o comportamento utilizado para conquistar a intenção positiva é que tá errado.
Então a gente precisa validar isso. Quando uma pessoa está fazendo algo que você queria criticar porque está errado, tente enxergar a intenção positiva dela. Quando você enxerga a intenção positiva dela, tua mente se abre para que você veja possibilidades para ela alcançar essa intenção positiva. Talvez surja uma ideia, uma sugestão e você possa dizer a sugestão para ela ao invés da crítica. Ou talvez você não tenha uma ideia numa sugestão, mas você passa a ter empatia, porque você sabe que a intenção dela é positiva. Ok? Segunda lei. Se é para reclamar, dê sugestão. Então vamos lá. A definição da palavra reclamar é muito clara e não dá margem para outra interpretação. Reclamar é exigir para si, reivindicar e, em outra abordagem, significa também queixar-se, protestar e lamuriar. Infelizmente, existem pessoas pautando suas vidas em reclamações e cobranças desenfreadas, criando para si uma existência pobre e carente. Na Bíblia, há diversos relatos do poder das palavras proferidas e muitos cristãos continuam com uma total imprudência verbal, usando palavras de reclamação e lamúria, como uma faca sem pegadura que quanto mais tentam usar, mais se ferem. Em 1 Coríntios 10:10 é dito, que não se lamentem e lamurem como fazem alguns, pois estes foram destruídos pelas mãos do anjo destruidor. Olha que forte. A única coisa real que se consegue com a reclamação e a lamentação é provar a incapacidade do outro, deixando claro que quem reclama é, na teoria, superior e mais capaz. Outra dentre centenas de passagens bíblicas que falam sobre o perigo de se proferir palavras contaminadoras está em Efésios 4:29. Diz assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, contaminadora, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha só que importante isso, conforme a necessidade. Então eu costumo dizer, da nossa boca só deve sair bênção. É o que eu falo pro meu filho, quando ele estava aprendendo a falar... Quando ele estava no desenvolvimento, né, do auge do desenvolvimento da época dos palavrões. A criança passa pela fase de falar palavrão, fase de falar bunda, pum, cocô, né? Passa por essa fase. E aí a gente precisa instruir essa criança, não dar tanto valor para que aquilo não vire um hábito, mas a gente precisa entender que é uma fase do desenvolvimento dela e orientar em como ela passa por essa fase de um jeito responsável, respeitoso. Então, sempre ensino para o Pedro e para o Davi, da nossa boca só deve sair bênção. Mas olha só, ainda que seja bênção, é de acordo com a necessidade da pessoa. Às vezes o que você quer falar é bom, às vezes você acha que a pessoa precisa ouvir aquilo, mas naquele momento não era a necessidade dela. Tem gente que às vezes não quer ouvir a verdade, às vezes só quer um ombro para chorar. E você tem o que dizer. Você pode dar uma sugestão, você pode dar um acalento para essa pessoa, mas ela não quer naquele momento. Não é a necessidade dela naquele momento. Ela só quer chorar. Então deixe que ela chore, ofereça o ombro e quando a situação passar, quando ela se acalmar, você pode dar aí a sua bênção na vida dela e falar aí o que vai sair da sua boca, que seja algo que transforme e ajude a pessoa a viver o problema, a situação de um jeito diferente. Faz sentido para vocês isso? Vocês estão conseguindo entender? E aí ele continua. Veja bem, esta passagem diz para falarmos apenas palavras que edifiquem, conforme a necessidade de quem ouve, e não para satisfazer o ego de quem fala. Certo? Olha só isso, gente. Muitas vezes a gente quer falar para o outro porque a gente quer se sentir importante, a gente quer se sentir útil, a gente quer se sentir valorizado, inteligente. E a gente precisa falar para o outro porque o outro precisa ouvir o que a gente tem para falar. Não é por nós, não é pelo nosso ego, pela nossa vaidade. É por ele, é fazer pelo outro, entende? Isso também faz parte de assumir uma autorresponsabilidade. Isso também faz parte de não reclamar, dar sugestão, mas dar sugestão quando realmente a outra pessoa quer ouvir. A Bíblia fala isso, não jogue pérolas aos porcos. É mais ou menos isso. Você não precisa dar sugestão para quem não quer ouvir sugestão. E às vezes a pessoa não está preparada para isso e você quer tentar tanto porque quer se envaidecer. Ou quer resolver o problema logo de uma vez. A velocidade de cada um é diferente.
cada um tem um motor diferente, cada um vai andar diferente, vai tomar decisões num tempo diferente. E é importante você respeitar isso. Por mais que aqui dentro você fale, meu Deus do céu, mas cada um tem sua história, sua marca, e Deus usa todos dentre as suas dores de um jeito diferente. Então confia no processo, confia que Deus está cuidando de tudo e olhe diferente para essas pessoas, tá? Se for para reclamar, dê sugestão desde que seja a necessidade da outra pessoa. De certo, a característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade, é se eximir dos acontecimentos. É olhar o que acontece consigo e ao seu redor como se não tivesse nenhum poder ou influência. É tirar o foco das coisas erradas e indesejadas de si e colocar nos outros ou na circunstância. É se fartar na reclamação, eximindo-se de agir. É sentar e observar o circo pegar fogo, em vez de concentrar esforços na solução. Ou agimos com interesse na solução, ou reclamamos e colocamos nossa força e poder no problema. Certo? Reclamar vai resolver? Não. Então, assim, é aquilo que eu falo, né? Você reclama do teu marido, vai resolver? O que eu falei ontem, acho que foi ontem, anteontem, não lembro, na live, né? Sexta-feira, quinta-feira, agora eu não lembro mais. Mas eu falei, né, daquele episódio de tirar sarro do marido. A gente ri, é engraçado, mas de uma certa forma é uma reclamação, meio de brincadeira, mas é uma reclamação. Reclamar resolve? Reclamar que seu marido não ajuda resolve? Reclamar que sua mulher só implica resolve? Reclamar que seu filho não te escuta, que seu filho é desobediente resolve? Não resolve. Não resolve, te tira da autorresponsabilidade. Quanto mais você reclama, mais você diz que o problema está na criança. E quanto mais você foca o problema na criança, mais você se afasta da solução. Quanto mais o seu foco tiver no problema, que seja a criança, que seja o marido, que seja o trabalho, que seja a sua sogra, que seja a sua mãe, mais você se afasta da solução. Então não reclame. Tá bom, Gabi, então a partir de hoje não vou falar mais nada. Ok, não fale mais nada, só que não é simplesmente se calar e ficar remoendo aqui dentro. É não reclamar porque você quer mudar a sua vida. Não é não reclamar para que o outro pare de ouvir a tua reclamação. É não reclamar pela autorresponsabilidade de entender que a reclamação não traz nada de benéfico para você nem para o outro. Então eu vou decidir não reclamar mais e vou tentar achar soluções. Entende? Gente, isso muda a mente, isso amplia a tua mentalidade. E você passa a buscar resposta para o teu cérebro. Porque hoje o teu cérebro pensa assim, se eu tenho um problema, eu preciso achar um culpado, né? Eu preciso reclamar, eu preciso não me conformar. Quando você decide não fazer isso, o problema vem, teu cérebro precisa de resposta. Então ele vai te fazer buscar isso. De alguma forma, se você não tem, você vai encontrar. Certo? Isso faz a total diferença no processo de evolução. Estão gostando? E a terceira lei é a seguinte. Se é para buscar culpados, busque solução. Como a crítica, a busca pelos culpados é uma maneira simples e rápida de se responsabilizar pelo mundo em que se vive, pelos acontecimentos, pelos fatos e pelos resultados obtidos. Como a crítica, a busca pelos culpados é uma maneira simples e rápida de se desresponsabilizar. Eu falei responsabilizar, né? De se desresponsabilizar pelo mundo em que se vive, pelos acontecimentos, pelos fatos e pelos resultados obtidos. É muito fácil olharmos para os erros dos outros, porém é difícil percebermos os nossos. Em nível neural, isso é um grande perigo, pois o hemisfério direito do cérebro, certo? Que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem de que o resultado insatisfatório obtido foi por culpa dos outros, cria o seguinte diálogo interno. Presta atenção nisso. Isso aqui é muito sério, tá? Explica como é que funciona o teu aprendizado. Então, o lado direito do cérebro, quando ele recebe a informação de que o problema foi culpa do outro, ele realiza, né? Ele cria o seguinte diálogo interno. Por que mudar? Por que fazer diferente? Se o resultado negativo foi culpa do outro. Olha isso. Se eu penso, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do prefeito, a culpa é do presidente, a culpa é do meu chefe, a culpa é da escola. O meu cérebro, para me proteger, para proteger você, o teu cérebro, ele vai falar assim para você. Então, para que você vai mudar se a culpa é do outro?
certo? Por que mudar e fazer diferente se o resultado negativo foi culpa do outro? Dessa maneira, a pessoa continua a repetir os mesmos erros, sem aprender com eles, nem se dá conta disso e não aprende através dos próprios erros. Afinal, eles são os outros. Afinal, se são os outros os responsáveis por tudo isso, estar assim, por que eu deveria mudar? Os outros que mudem. Vocês estão entendendo como é que funciona na nossa mentalidade? E aí a gente começa a falar assim, ó, por que mudar se os políticos que são corruptos? Por que mudar se o meu professor que é ruim? Por que mudar se o problema é minha esposa, que é crítica e reclama de tudo? Por que mudar se o problema é a minha equipe, que é desmotivada e não corre atrás de vendas? Por que mudar se o juiz é corrupto e meu time sempre perde? Vocês estão entendendo? Quando eu começo a fazer esse tipo de comunicação, né, que é achar culpados ao invés de achar soluções, o que eu faço? Eu crio uma mentalidade, né, um diálogo interno na minha mente, dizendo assim, pra que fazer diferente, pra que mudar, se o resultado negativo é culpa do outro, não é tua culpa. Então você estagna e vira a Zé Reclamona, o Zé Reclamão. E não muda, não evolui, tua vida continua numa zona de conforto ruim, tóxica. Você não vê saída pra nada, você não vê felicidade em nada, você tem momentos felizes, mas sua vida sempre é mais estressante e você continua reclamando de tudo. Entende, gente, como é difícil isso e como é importante entender como funciona o cérebro? Enquanto você não abolir essas justificativas intelectuais, nada vai mudar, certo? É isso que ele fala. Então, assim, tenho visto muitos vendedores chegarem de uma venda, ou melhor, de uma tentativa de venda, reclamando, criticando e culpando o cliente por não conseguirem vender e por as vendas estarem baixas. Afinal, os clientes só querem descontos impossíveis, prazos enormes. E se são os clientes os culpados, por que o vendedor deveria mudar? Por que deveria usar novas técnicas como rapport, link, fisiologia corporal, inflexão vocal? Por que me capacitar mais, fazer novos treinamentos, se o problema e a culpa pelos meus fracassos estão nos outros? Não busque culpados, busque a solução e aliados, parceiros de uma aprendizagem eterna. Gente, então, eu vou encerrar aqui hoje e a gente termina amanhã a lei 4, 5 e 6, tá? Eu li 3 leis hoje e amanhã a gente termina as outras 3. E na quinta a gente finaliza o livro. Mas assim, vocês entendem isso? Que quando a gente decide achar, né, que o problema foi causado por um outro e fica sempre culpando, tentando buscar esse culpado, a gente se afasta da solução. Essa é uma negativa, né, que a gente enfrenta. E segundo, a gente cria uma mentalidade, um diálogo interno negativo, tóxico, que nos diz que você não precisa mudar, porque o problema tá no outro. E aí a tua vida vira sempre aquela zona de conforto, de reclamação. E isso não faz você evoluir, também não faz o outro evoluir. Porque quando a gente reclama e acha culpado, a gente também volta lá na primeira lei que a gente não cumpre, que a gente acaba criticando, certo? Então nós vimos hoje, olha como as leis se encaixam. Se é para criticar, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Então, se você critica, logo você está buscando um culpado para aquilo. E não está dando uma sugestão, acaba reclamando também. Se você busca culpados, logo, quando você encontra ele, você critica. E se você critica, você também reclama. E aí você fere as 3 primeiras leis da autorresponsabilidade. Certo? Tem gente que coloca aqui, igual um filho derramar água, suco, qualquer coisa, não adianta brigar. E como você diz, conecta e acha a solução. Exatamente, bom exemplo. Então, a criança tá lá aprendendo autonomia, aprendendo sobre equilíbrio, desenvolvendo o senso de cooperação, de colaboração e decide levar um copo de água até a mesa, ou levar uma jarra de suco, ou levar alguma coisa para a mesa para a hora do almoço, do jantar. E aí, no meio do caminho, ele derruba. Quando ele derruba, ele já olha para aquela carinha para você, ainda mais se você já brigou outras vezes com ele. Se você criticar, pô, cara, derrubou. Ah, de novo? Ah, pelo amor de Deus, olha a sujeira aí no chão. Ah, fala sério, né? Agora eu tenho que limpar. Olha só, a crítica, se for para criticar, cale-se.
que acontece com isso? A criança internaliza o quê? Fracasso. Eu não sei fazer, eu frustrei minha mãe não me ama mais, eu não sou capaz. Olha o tanto de diálogo interno tóxico que a criança está fazendo ali sobre uma fala sua que foi em relação a uma crítica, tá? Então, olha só como a gente fere isso, tá? Então, se for para criticar, cale-se. Para que eu vou criticar? Tenta tirar algo bom daquilo. Se é para reclamar, dê sugestão. Então, você vai reclamar, ai meu, agora eu vou ter que limpar, mas que saco, tudo sujo, olha aí a zona. Dê sugestão ao invés de reclamar. Filho, caiu, né? E aí, o que a gente faz quando cai? O que a gente faz quando a gente suja? O que a gente faz quando a gente quebra? Dê sugestão. A criança pode falar, limpe isso, você quer um paninho, eu pego, você pega, quer um saco de lixo, você joga, eu jogo. A gente tem que buscar a solução para a criança. Isso vai ensinar para ela sobre responsabilidade, melhor autodisciplina e autorresponsabilidade. Aqui em casa, o Davi às vezes derruba a garrafa d'água, eu nem preciso falar mais nada. Quando eu vejo ele passar correndo na cozinha atrás de mim, quando eu olho, ele tá lá pegando o paninho. E eu falo, filho, o que aconteceu? Derrubei água. Ele vai lá, pega o paninho dele, ele mesmo limpa, volta e põe o paninho no tanque. Entende? Porque ele aprendeu a partir da primeira vez que ele derrubou e a gente foi ensinando. Agora eu não preciso mais falar. Agora ele já sabe, quando ele erra, ele já busca a solução para o problema dele. Ele não fica assim, ai mãe, caiu e chora. Não, ele já busca a solução para o problema. E se é para buscar culpados, busca a solução. Quantas vezes a gente vê algo errado entre os filhos e a gente fala assim, quem foi que fez isso? Quem fez isso aqui? Quem quebrou? Certo? E aí a gente tá buscando o que quando a gente faz isso? Culpado. Sabe um vídeo? Tem até um vídeo que eu mostro nas minhas palestras de uma menininha, a irmã e o irmão, e a mãe com uma cinta na mão falando, quem foi que pegou a caneta da minha bolsa? Já viu isso? Quem foi que pegou a caneta da minha bolsa? E a mãe tá com a cinta na mão. E a criança fala, não, foi ele. Chora. E o irmão fala, foi ela. E ela fala, foi ele. Já viu isso? Vocês já viram esse vídeo? E ela chora, desesperada. A menina fica desesperada porque a mãe tá fazendo uma ameaça com a cinta na mão, perguntando quem pegou a caneta na bolsa dela. E a criança fala que foi o irmão e o irmão fala que foi a irmã. Até que a mãe muda o diálogo e fala assim, quem foi que pegou essa caneta da minha bolsa e fez esse desenho lindo, vai ganhar um presente. Aí a menina fala, fui eu, foi pra você, mamãe. E aí muita gente dá risada, né, daquilo e fala, olha que criança manipuladora, olha que espertinha. Então o que a gente tá entendendo sobre isso? Ali a mãe tava buscando culpados. Quando a gente busca culpados, a gente tira a nossa autorresponsabilidade de entender por que a criança fez o que ela fez. Por que ela pegou a caneta sem pedir? Por que ela fez escondido? Sabe? Não é buscar o culpado, é autorresponsabilizar-se. Por que meu filho mentiu pra mim? Por que o meu filho fez o que ele fez sabendo que era errado? Olha pra dentro de você, o que você tá fazendo ou deixou de fazer que causou o comportamento da sua criança. E aí a criança, ela só tá buscando ser amada e aceita. Uma vez que a mãe tá lá ameaçando com uma cinta na mão, é lógico que ela vai se defender. É lógico que ela não quer sofrer daquele jeito, ela não quer levar a punição, ela não quer o desamor da mãe. Mas quando a mãe fala que vai ganhar um presente, muda o tom de voz e mostra que ficou muito lindo, a menina quer agradar. A menina quer ser amada e ela fala, fui eu, mamãe, foi pra você. E tanto ela quer ser amada, e tanto ela quer ser quista, tanto ela quer ser aceita, que ela fala, foi pra você. Isso não é manipulação, isso é necessidade de amor. Só que o adulto olha pra isso como uma manipulação, porque a manipulação tá na nossa mente, a gente acha que tá na mente da criança também. Mas a criança, ela aprende através do exemplo. A mentalidade dela é diferente da nossa. E se torna igual à nossa se a gente educa desse jeito. Aí, lá na frente, ela vai virar manipulativa. Ok, gente? Então, isso aqui, para educar filhos, é excelente, tá? Se é para criticar, cale. Se for criticar teu filho, não fala nada. Se é para reclamar, dê sugestão. Se for reclamar do comportamento dele, sugestione. Fale para ele como resolver. Ajude ele a buscar solução para aquilo. Se é para buscar culpados, busque a solução. Ao invés de querer saber quem errou, quem fez quem bateu no outro, como é que vocês vão resolver isso? Quando vocês fazem isso, vocês aprendem sobre autorresponsabilidade e ensinam isso para a criança. A criança que entende sobre autorresponsabilidade desde cedo, ela se torna
autodisciplinada e autorregulada emocionalmente. Ela aprende sobre autorregulação emocional e ela aprende sobre disciplina, porque ela está aprendendo um papel fundamental na conquista desses 2 itens, que é a autorresponsabilidade. Ok, gente? Entenderam? Gostaram? E amanhã a gente continua então com as outras 3 leis pra gente fechar a questão das leis e finalizar o livro na quinta, se Deus quiser. Obrigada por você que ficou aqui comigo até agora. Obrigada a você que esteve comigo todos os dias nessa evolução. Não desistam, a gente tem ainda mais alguns dias, eu tenho certeza que vai ser impactante para todas nós, né? E todos nós também, porque eu sei que tem meninos e homens aqui assistindo também. Beijo, as lives vão estar lá no YouTube, copiem o link e enviem para outras pessoas, para que outras pessoas cresçam junto com vocês. E é isso, a gente se vê amanhã às 7h45 nesse mesmo horário e bate canal. Fui!